Olá! Em nossa última mensagem para esta série, falamos sobre a invocação e a primeira petição da oração do Senhor. E se você perdeu o último tema, não se preocupe, pois cada sermão dessa série será totalmente independente e facilmente compreendido por si mesmo. De qualquer forma, no último tema aprendemos que há mais nessa oração que Jesus nos ensinou a orar do que percebemos à primeira vista. E nesse momento estudaremos mais um exemplo de como às vezes deixamos de perceber toda a extensão do que estamos orando. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Nosso querido Pai, aqui estamos mais uma vez para ouvir a Tua voz. Rogamos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós e que através da Tua palavra nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. É em nome de Jesus que rogamos. Amém. O título do sermão de hoje é Venha o Teu Reino. Na verdade, vamos olhar hoje para as próximas duas petições da oração do Senhor. Venha o Teu Reino e seja feita a Tua vontade. Agora, essas duas petições ou apelações são muito parecidas entre si e eu espero que você possa ver realmente o quão semelhantes elas são quando terminarmos a nossa reflexão nesse momento. Mas, para começarmos a entender essa petição, obviamente precisamos saber que tipo de reino Jesus está falando aqui. Quando oramos, venha o teu reino, o que realmente estamos pedindo? No Evangelho de Mateus, encontramos a frase reino dos céus pela primeira vez no Novo Testamento, no capítulo 3, versos 1 e 2 de Mateus. Ali lemos, naqueles dias, veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Muitas vezes lemos isso e no fundo de nossas mentes pensamos que João está falando sobre o dia do julgamento final. Mas ele não está. Não é isso que João tem em mente aqui. Afinal, já se passaram quase 2000 anos desde que essas palavras foram proclamadas pela primeira vez e ainda não vimos Jesus chegando nas nuvens de glória. Não, João não estava falando sobre o dia do julgamento ou o fim do mundo. Então, isso nos leva a uma pergunta. O que ele estava falando? O que realmente ele quis dizer quando ele proclamou o reino dos céus está próximo? Bem, para responder a isso, precisamos fazer uma pequena pesquisa. Veja bem, não demorou muito para João começar a proclamar a chegada do reino dos céus, depois que Jesus foi batizado e começou o seu ministério. No capítulo 4, verso 17 de Mateus, o próprio Jesus proclama essa mesma mensagem dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora, quando ouvimos a expressão reino dos céus, pensamos automaticamente no lugar que iremos quando Jesus voltar para nos buscar. Mas é interessante notar que o que realmente essa frase significa é reino de Deus e não reino dos céus. Agora, eu sei que você deve estar perguntando, se é esse o significado, então por que não foi isso que eles disseram? Bem, nos dias de Jesus era costumeiro abster-se de falar o santo nome de Deus, e por isso eles frequentemente substituíam o nome de Deus pela palavra céu. Assim, eles substituíam medo de Deus por medo do céu, e nome do céu em vez de nome de Deus. Não é tão incomum, na verdade, as pessoas ainda fazerem isso hoje? Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, ó céus, em lugar de meu Deus? Ou então, meu Pai, ao invés de meu Deus? Novamente, João Batista, o próprio Jesus também, estão realmente dizendo, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Agora, veja bem, junto com a encarnação de Jesus veio também o reino de Deus à terra. E Jesus diz que ele é o rei desse reino. Em João 18:37 ele diz a Pilatos, você está certo ao dizer que eu sou um rei. De fato, por esse motivo nasci e por isso vim ao mundo. Mas, ainda assim, por que Jesus nos instruiu a orar, venha o teu reino, se o reino já estava aqui? É simples, você diz, Jesus está falando sobre a segunda vinda? Claro, eu acho que isso faz parte e devemos esperar o dia em que Jesus virá para nos levar para casa, afinal será um dia realmente glorioso e ansiado por todos, não é verdade?
Mas antes de prosseguirmos, deixe-me dizer-lhe que existem dois tipos de reinos que discutiremos aqui nesse tema. O reino da graça, que veio com o ministério de Jesus, e o reino da glória, que ele trará quando ele voltar pela segunda vez. Na oração do Senhor, Jesus está nos dizendo para orar para que o reino da graça venha ainda mais cedo do que o reino da glória. E por quê? Bem, podemos orar continuamente para que Jesus venha, mas a Bíblia deixa claro que ele só voltará no momento certo, na hora certa, nem um minuto antes e nem depois. Por outro lado, se orarmos sinceramente pelo reino da graça, então algo muito significativo acontecerá. Quando oramos, venha o teu reino, na verdade estamos aceitando a oferta que Jesus nos faz em Apocalipse 3:20, quando ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa caminhada com o Senhor não é algo que acontece de uma vez por todas. É um relacionamento diário. Precisamos reconduzir regularmente nossas vidas a Deus, nos entregando sempre a Ele como súditos em seu reino, o reino da graça. E quem é o rei desse reino? Jesus é o rei. Você sabe que desde o momento em que Jesus foi batizado até subir ao céu, muitos pensavam que uma vez proclamada a sua realeza, o Messias iria derrotar os romanos que os oprimiam e iria restaurar o poder da nação de Israel uma vez mais. E quando isso não aconteceu, ficaram muito desapontados e alguns já não acreditavam que Jesus fosse rei de alguma coisa. Vamos dar uma olhada no que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Às vezes, podemos ficar tão concentrados em como será bom quando todos chegarmos ao céu, que deixamos de perceber que o reino de Deus começa aqui e agora. Antes de entrarmos no reino da glória, temos que nos tornar cidadãos do reino da graça. E onde está esse reino? O reino está dentro de nós. Novamente, quando oramos, venha o teu reino, estamos atendendo à porta em que Jesus está batendo. Não estamos falando com ele através de uma pequena fresta da porta, do lado de fora. Nós a abrimos e o convidamos a entrar. Uma irmã me enviou uma parábola moderna que eu gostaria de compartilhar com você. Veja bem, é uma parábola, uma história. Era sobre um jovem rico que morava em uma casa imaculada com escadarias sinuosas, luzes de cristal, pinturas raras penduradas na parede. Quero dizer que essa era uma casa adequada para um rei. De qualquer forma, um dia esse sujeito decide convidar o Senhor para a sua bela casa e deixá-lo ficar lá. Então, quando o Senhor chega, o jovem rapidamente o acompanha por uma das escadas sinuosas até um quarto no final do corredor. Ele abre a porta desse quarto, que era de longe o melhor quarto da casa, com tudo o que alguém precisasse estava ali dentro. Estava ficando tarde e o jovem agradece a Jesus por abençoar sua casa com sua presença. Ele disse: boa noite, Senhor. E ao fechar a porta, lembrou-se de que aquele quarto era dele e que ele poderia fazer o que quisesse lá no quarto. E ali ele poderia ficar à vontade. Então fechou a porta e desceu as escadas para o seu quarto e adormeceu. Ele não dormiu muito, porque foi acordado no meio da noite por uma batida na porta. Ele correu para a porta e abriu para encontrar um demônio que queria desesperadamente entrar em sua casa. O homem lutou contra o demônio por tudo que valia a pena, na esperança de que Jesus ouvisse sua luta e que a qualquer momento viesse para salvá-lo. Mas Jesus nunca veio e o homem ficou acordado a maior parte da noite, lutando contra esse demônio, até que finalmente conseguiu fechar a porta. Bem, no dia seguinte o homem estava exausto e dolorido por conta da luta com o intruso, e ele se perguntou por que Jesus não o havia resgatado. Ele pensava que Jesus certamente devia estar cansado e que dormiu especialmente bem naquela noite, naquela bela e grande cama, que ele simplesmente não ouviu a sua comoção.
Então, na noite seguinte, ele foi dormir cedo na esperança de recuperar o sono perdido da noite anterior. Ele só estava na cama por alguns minutos quando novamente houve uma batida na porta da frente. O homem foi até a porta e dessa vez perguntou quem era antes de abrir a porta e então ouviu a voz de um velho amigo do lado de fora. Ele abriu então a porta e, para o seu horror, ele enfrentou não um, mas 2 demônios dessa vez. O homem novamente lutou e lutou a noite inteira, tentando tirar os demônios de sua casa. Ele lutou até o amanhecer, até que finalmente a porta foi fechada mais uma vez. Ele se perguntou novamente por que Jesus não foi em seu socorro. Afinal, ele havia lhe dado o melhor quarto em sua casa. Ele não aguentava mais e, exausto, ele subiu as escadas para o quarto de Jesus e bateu à porta. Quando Jesus abriu a porta, o homem disse: Senhor, eu pensei que você me amasse. Convidei você para ficar aqui comigo. Eu lhe dei o melhor quarto da casa, mas quando precisei de você, você não veio ao meu encontro. Por que você não me ajudou? Com uma voz amável e gentil, o Senhor lhe respondeu: Meu filho precioso, eu amo você e cuido de você mais do que você jamais poderia imaginar. Mas quando você me convidou para ficar com você, você me trouxe para esse quarto adorável e fechou a porta. E ao fazer isso, você impediu o meu acesso para o resto da casa. Eu sou o Senhor desse quarto. Nenhum demônio pode entrar aqui. Mas você não me permitiu ser o Senhor da sua casa. Meu querido irmão e irmã, quantos cômodos de sua casa você deu ao Senhor? Todos os aspectos de nossas vidas devem ser entregues ao nosso Rei. Mas tantas vezes decidimos, como o jovem rico, dar-lhe apenas um quarto ou 2, não é verdade? Nós dizemos: ok, Senhor, você pode morar aqui nesse cômodo, mas fique fora desse e desse. Temos certas coisas em nossas vidas que sabemos que estão erradas, que sabemos que não são condizentes com Cristo, mas trancamos as portas desses aposentos hermeticamente para que ninguém, nem mesmo Jesus, possa ter acesso a elas. Irmãos e irmãs, quando oramos venha o teu reino, estamos pedindo a Jesus que seja o mestre de nossa casa. Estamos colocando toda a nossa vida sob seus cuidados, sob seu domínio. Mas para fazer isso, temos que nos humilhar, temos que ceder nossa vontade à sua vontade. E por causa da nossa natureza humana, isso muitas vezes é muito difícil, especialmente se não crescemos no nosso conhecimento do Senhor dia a dia. Quando criamos nossos filhos, estamos preparando-os para poderem viver por conta própria, para se virarem, tomar conta do seu próprio nariz. Queremos que eles sejam autossuficientes, não tendo que confiar em mais ninguém e depender de mais ninguém. Mas ser cristão é exatamente o oposto disso, não é verdade? Jesus diz a Nicodemos em João 3, versículo 3, em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. E um outro texto que complementa João 3,3 é Mateus 18,3, onde Jesus diz: em verdade te digo, que a menos que sejais convertidos e vos torneis como crianças, não entrareis no reino dos céus. Agora, me diga uma coisa, quão independentes são as crianças? Elas não são nem um pouco independentes, não é verdade? Elas dependem dos seus pais ou responsáveis para todas as suas necessidades. Quando nos tornamos cristãos, também precisamos olhar para o Senhor nosso Rei, a fim de que Ele supra todas as nossas necessidades. Ou seja, precisamos depender continuamente dEle em tudo. Em Mateus 6, verso 33, Jesus diz sobre a importância do reino de Deus. E Ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo Jesus, a coisa mais importante que podemos fazer é buscar o reino de Deus. E de novo, onde está esse reino? Bem, se ele não está dentro de você, está agora na porta do seu coração, batendo, porque, queridos amigos, o reino de Deus é Jesus Cristo. E quando oramos, venha o teu reino,
Estamos pedindo a Jesus que entre e seja o mestre da nossa casa. Bem, Jesus também nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade. Olhe comigo agora em Mateus 26, versos 36 a 42. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e vela comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amigos, essa é uma parte muito vital da nossa vida de oração. Veja que, além de cidadãos nesse reino da graça, precisamos ter fé suficiente em nosso Rei para saber que Ele, acima de tudo, sabe o que é melhor para nós. Às vezes isso significa que não conseguimos o que realmente queremos. Isso significa que às vezes um ente querido doente morre ao invés de ser curado. Mas não importa qual seja o nosso pedido de oração, precisamos ter fé suficiente para terminar com: seja feita a tua vontade. No jardim do Getsêmani, Jesus entregou a vida inteira nas mãos e na vontade do seu Pai Celestial. E ao fazer isso, ele ganhou a vitória sobre a morte. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo que se você e eu seguirmos o exemplo de Jesus e submetermos nossa vontade à sua vontade, nós seremos livres. Porque, como João nos diz em João capítulo 8, verso 36, se o Filho te libertar, verdadeiramente você estará livre. Que Deus te abençoe enquanto você continua a procurá-lo através da sua palavra.
Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque através da Tua palavra, o Senhor nos conduziu nesses momentos. Que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Rogamos que o Teu reino venha até nós e que sejamos partes desse reino aqui e agora. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.